Minha diretoria, os fatos estão me vencendo. Eu sempre defendi que a grama artificial não era o caminho, que se no mundo inteiro, porra, você tem a grama artificial, por que você tem a grama natural, perdão? Por que no Brasil você não vai acertar a grama natural? A grama natural é tão melhor que a artificial e tal. Pô, você tem torneios no mundo inteiro, lugar com neve, que a grama funciona e tal. Mas, cara, a gente tem que lidar com dois cenários razoáveis. O primeiro, o que a gente imagina sobre a grama natural, ela é meio óbvio, né? Realmente dá pra fazer, né? Se eu tivesse aqui um pouquinho, dá pra fazer. Se no mundo inteiro dá pra fazer, aqui dá pra fazer. Mas nós temos um calendário escroto, absurdo, ridículo, que os clubes também não combatem, então eles também não podem chorar. Nós temos alguns cenários, como por exemplo do Maracanã, onde 3 times querem jogar, e aí eu ouvi o pessoal do Fluminense me explicando, e eles falaram pra mim o seguinte, falaram, Rico, olha só, não é incompetência, é que não tem condição. Não dá pra gente ter 3 jogos na semana no estádio e manter o gramado. Não, o melhor que a gente pode fazer é aquilo, não tem como fazer aquilo. E realmente eu não posso comparar com o Atlético de Madrid, que vai jogar uma vez por semana. Eu não tenho como comparar. Mas a minha resposta para ele foi a mesma resposta que eu vou dar aqui. Então muda para gramado artificial. Porque você tem um cenário que é o seguinte, você disse para mim assim, fala assim, ó, eu não posso, o ideal seria eu ter um piso de madeira na minha casa. Isso é o ideal. Porque todo mundo tem, porque é melhor, mais fácil de limpar e o caralho. Então, cara, só que na sua casa tem um problema na base aqui que não dá para colocar o gramado de madeira, o chão de madeira porque ele vai quebrar. Ele vai trincar, não tem como, não tem jeito. Tem terremoto no lugar, não dá para ser. Puta merda. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar trocar o piso de madeira todo mês. Não, cara, desculpa, mas aí você vai ter que botar o outro piso. Se o outro piso é o gramado sintético, funciona para o Palmeiras, funciona para o Atlético Paranaense, funciona para o Botafogo, funciona para alguns outros clubes que eu nem me lembro quais, e você tem um cenário onde Grêmio, Flamengo, Fluminense, Vasco estão jogando num gramado que não tem condição de receber o jogo, você olha para aqui e fala, cara, você está prejudicando o bom jogador, você está prejudicando o andamento da partida, você está prejudicando o espetáculo, até visualmente é ruim para comercializar e tal. Então o que a gente faz? Se a gente tem um plano B, mesmo que não seja o que a gente mais gosta, se ele é melhor que o plano A, a gente bota o plano B, gente. Então, nessa altura do campeonato, se eu sou dirigente da CBF, eu já tinha chamado os clubes e falado assim, ó, eu vou ter uma exigência a partir do ano que vem. Todos os gramados vão ter que estar em ótimo estado para se jogar uma partida do Campeonato Brasileiro. Ah, mas você quer dizer, não dá? Não dá. Então você bota o sintético. Mas não é o ideal, não me importa se é o ideal. Nós temos duas opções. Hoje nós temos duas opções, o gramado sintético e o gramado natural. Se o natural não tem, você está dizendo para mim, o Fluminense me disse isso, não tem como manter com 3 times jogando aqui. Com 2 já está muito difícil. Com 3 é impossível. Não dá? Não dá. Então troca. Porque aí a gente vai ter que reformular aquilo que a gente tem em mente como o ideal para adaptar um cenário. Porque o ideal, que eu acho que a maior parte das pessoas gostariam, é ter gramados maravilhosos como se tem nos maiores clubes da Europa, mesmo lá fazendo neve, calor e o caralho, eles conseguem. A gente não consegue. O argumento que os caras usam é: nosso número de jogos é muito maior. Fato, não vou discutir porque isso realmente é verdade. Eu não sei se mesmo assim não dava para ser melhor, tá? Somando isso, algumas arenas serem parceiras de empresas que fazem eventos, que venderam eventos, ou dos próprios clubes precisando alugar as arenas para ganhar dinheiro, etc. Você tem um cenário pior ainda, que é o que vai ter o evento ali na porra do estádio. Então, não dá. Então a gente tem que mudar de ideia, gente. A gente tem que parar de bancar o que a gente acredita. Porque a gente acredita numa coisa que tem uma explicação técnica para dizer para nós que ela não é viável. Se está funcionando o gramado do Botafogo, se está funcionando o gramado do Palmeiras, se está funcionando o gramado do Atlético Paranaense, todo o jogo tá um tapetinho, então vamos jogar no tapetinho, cara. Porque é melhor você jogar num tapetinho bonitinho, que não seja o ideal, que é o natural, do que você jogar num pasto meramente porque é o natural. Não tem sentido. A gente tá brigando com uma coisa que a gente tá tendo a resposta dia após dia de que não tem solução. Então, quando, por exemplo, o pessoal do Fluminense falou para mim, não tem solução, a minha óbvia resposta é, então tá bom, então troca. Porque se não tem solução, a gente tá discutindo com uma coisa que o alvará técnico é dizer para você que não vai ter alvará para você, não vai conseguir. Se não vai conseguir, troca pro tapetinho. O jogo é mais rápido? É. Eu gosto? Mais ou menos. Ouço dos jogadores tem diferença? Tem. Ouço dos jogadores que a parte de contusão, de travar o pé na grama é pior? Sim. Ouço sim. Mas ainda assim eu não sei se é pior do que você jogar num gramado esburacado. Talvez a gente ache uma chuteira, a gente ache uma maneira, a gente se adapte, talvez os jogadores com o tempo vão se adaptando a uma maneira de jogar no gramado artificial, não sei. Mas jogar num gramado em que ele é todo fodido, especialmente na área do goleiro, né? É feio, é ruim, não funciona. O jogador tecnicamente melhor que aquele que você paga mais caro, aquele cara tem mais dificuldade. Ou seja, você pega, se você pensar comercialmente, é mais bizarro ainda. Você pega o seu maior patrimônio, a sua maior atração e dificulta a vida da sua maior atração. Ou seja,
Eu montei aqui um parque da Disney e aí eu fiz como minha principal atração uma montanha-russa. A montanha-russa vai ser a que mais vai sofrer por causa das condições aqui do parque. Não, cara, você, pelo amor de Deus, se foi onde você botou mais dinheiro, onde é o teu chamativo para você vender ingresso, aquilo ali tem que funcionar melhor que os outros. Ali não pode ter erro. Então, o jogador tecnicamente acima da média é o jogador que tem que brilhar. Se você dá um gramado que esse jogador não consegue brilhar, e a gente tá assistindo, se você prestar bem atenção em jogos do Maracanã, às vezes na Arena do Grêmio quando não tá boa também, Mineirão e tal, presta atenção. Como a bola dominada pelo melhor jogador do time, ela normalmente ela tem mais dificuldade e ela não fica. Você acha que assim, ele domina mais que os outros? Sim, porque ele é melhor do que os outros. Mas o quão mais interessante seria o jogo se ele pudesse dominar a bola e dar sequência na jogada? Quantos jogadores estão deixando de fazer jogadas de linha de fundo e dribles porque chega ali na linha de fundo, o gramado não tem condição. O cara vai pegar um morrinho artilheiro e não vai conseguir passar. Né? Então não é por acaso, por exemplo, que o time do Botafogo rende no limite dele. E fora de casa o Botafogo não rende. O Botafogo tem até resultados bons fora de casa, mas o Botafogo não joga bem fora de casa. Por quê? Porque ele está acostumado com um gramado certinho. O Atlético Paranaense é a mesma coisa, ele joga muito menos fora de casa do que em casa, porque ele está acostumado com um gramado certinho. Se você padroniza, se a CBF já se sujeitou a fazer a idiotice, na minha opinião, de colocar todos os gramados do mesmo tamanho, que eu acho uma bobagem, eu achava muito interessante você jogar num Serra Dourada maior, numa Vila menor, num Pacaembu maior, num Morumbi maior. Você muda o jogo, você muda o cenário do jogo. Cada semana é uma dificuldade diferente. Né? Os times que jogam mais... tem time que em casa vira imbatível e fora de casa não. Então você cria, né, alternativas para o campeonato. Não fica tão óbvio o campeonato. Eu já acho que ela cometeu um erro. Se ela padroniza o tamanho do campo, qual é a dificuldade que ela tem em chamar os 20 clubes da Série A numa porra de uma reunião e falar, gente, olha só, vamos botar todo mundo no gramado artificial. A gente fecha uma parceria aqui com uma empresa, a melhor do mundo, e vamos botar todo mundo, porque realmente não tá dando. Toda semana é essa discussão. A gente tem duas discussões do futebol brasileiro que estão toda semana. O gramado. Segundo, a arbitragem. A arbitragem só a CBF pode resolver. E os clubes deveriam pressionar. Falar, árbitros profissionais, etc, etc, etc. Os clubes também não estão preocupados porque eles justificam as cagadas deles nas arbitragens. A CBF devia estar preocupada, né? Mas vai entender a CBF, né? Não dá pra entender muito a CBF. Mas o gramado, porra, gente, nós estamos chegando num ponto que mesmo eu que sou um defensor do gramado natural, eu já tô olhando pra certos jogos no final de semana e falando, troca essa porra. Bota o artificial, porque eu prefiro ver um jogo bem jogado num gramado artificial do que ver um jogo de merda só porque o gramado é natural e do jeito que eu gostaria que fosse. Infelizmente a gente vê o estádio do Real Madrid que troca as coisas e tal. Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu vejo aqui os ginásios, os estádios aqui. É constrangedor pro Brasil. O que não é constrangedor pro Brasil, irmão? Quase tudo no Brasil é constrangedor em relação a países de primeiro mundo. Né? Então, claro que o gramado, a gente não vai ter a estrutura que esses caras têm. Se a gente fizer um negócio desse, aí o torcedor quebra aqui bancada. Tu não vira os vídeos lá do Botafogo Flamengo, o cara quebrando aqui bancada e se filmando? Entendeu? Então, não vai ter essa estrutura. A gente não vai ter, a gente não vai conseguir educar um povo ao ponto de fazer isso. Então, se não tem jeito, não tem jeito. Mano. Bota a porra da grama artificial, que é o único jeito que a gente tem de tocar enquanto a gente for um submundo. Né? Um país de terceiro mundo que tem tudo atrasado. Então, não tem jeito. Troca essa porra.